Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária do Colégio Conselho Superior do Ministério Público, realizada neste dia 24 de fevereiro de 2012. Leitura e votação e assinatura da ata da sessão anterior. Todos de acordo? De acordo, excelência. Dispensada a leitura da ata. Leitura do expediente de comunicações do presidente. Memorando número 487/2011, subju. Encaminha os ofícios 114 e 123 de 2011. Da lavra do Dr. Roberto Nogueira, com atuação em Tefé, atinente ao arquivamento de peças de informação. Memorando número 533/2011, Corregedoria Geral do Ministério Público, assinado pelo Dr. Nicolau Libório dos Santos Filho, encaminha cópia do relatório de reunião de trabalho para a implementação das resoluções 067, 69, 71 e 76 CNMP. Memorando número 4/2011, também do Corregedor Dr. Nicolau Libório, encaminha relatório de comunicações de suspeições do membro do Ministério Público Estadual referente ao mês de dezembro de 2011. Memorando 050/2012, da Corregedoria do Ministério Público, encaminha cópia do parecer número 013/2012, segundo a Corregedoria Auxiliar e do despacho 021/2012, Corregedoria Geral do Ministério Público. Memorando número 51/2012, Corregedoria Geral do Ministério Público, encaminha relatório de comunicações de suspeição do membro do Ministério Público referente ao mês de janeiro de 2012. Memorando número 052/2012, Corregedoria Geral do Ministério Público, encaminha cópia do ofício número 008/2012. Memorando número 053/2012, Corregedoria Geral do Ministério Público, encaminha cópia do ofício 020/2012. Ofício número 145/2011, da doutora Jussara Maria Por Deus e Silva, Procuradora de Justiça, encaminha cópia do comprovante de matrícula no curso de doutoramento em Direito, Justiça e Cidadania do século XXI. Memorando número 206/2011, do Dr. Mauro Roberto Veras Bezerra, encaminha cópia do ofício 573/2011, da VEMACA, que trata de elogio à doutora Cristiane Rodrigues Brandt. Ofício 024, 025 e 026/2012, da doutora Maria Cristina Vieira da Rocha, promotora de justiça, que comunica a prorrogação dos prazos para a conclusão dos inquéritos civis 07, 08 e 09 de 2011. Ofício número 785/2011, da doutora Liane Mônica Guedes de Freitas, encaminha despacho cujos fundamentos justificam o envio do inquérito civil número 076/2008, à digna coordenação do CAU-PDC e ao Procurador-Geral de Justiça. Ofício 052/2012, da doutora Guiomar Felícia dos Santos Castro, comunica a prorrogação de prazo para a conclusão dos inquéritos civis 012, 013, 022, 040 e 045/2008 e 028 de 2009. Ofício 024/2012, Dr. Vitor Moreira da Fonseca, encaminha cópia da ação civil pública número 001/2012. Ofício número 658/2011, do senhor Dr. Antônio Mancilha, promotor de justiça, comunica a prorrogação dos prazos para a conclusão dos procedimentos preparatórios no 021 e 024/2011. Ofício número 049/2011, da doutora Cristiane Dolzani Araújo, encaminha via de medida de proteção, proposta em favor de idosa. Ofício 018/2012, da doutora Ana Cláudia Dal, encaminha cópia da ação civil pública protocolizada sob o número 020, 71, 77, 26. Ofício 039, Dr. Paulo Estélio Guimarães, encaminha cópia do despacho 163/2011, nos autos da distribuição 170/2011. Ofício 011/2012, Dr. Edilson Martins, comunica a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito civil. Ofício número 042/2012, Dr. Agnello Balbi Júnior, comunica a prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito civil 013/2010. Ofício 013/2012, Dr. Ítalo Klinger Rodrigues do Nascimento, comunica a prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito civil 008/2010. Ofício 018/2012, Dr. Otávio Souza Gomes,
Comunico o encaminhamento da distribuição 274/2011 ao CAL Prodemap. Ofício 074, doutor Alessandro San Martin de Gouveia, promotor de justiça, comunica a prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito civil número 067/2010. Ofício 012/2012 da doutora Delisa Olívia Vieira Alves Ferreira, promotora de justiça, comunica a prorrogação de prazo para a conclusão dos inquéritos civis número 07, 08 e 030/2008. E o ofício 022/2012, a doutora Maria das Graças Gaspar de Melo, promotora de justiça, comunica a prorrogação de prazo para a conclusão do inquérito civil 006/2011. Excelência, Comunicação dos conselheiros. Excelência, ainda em relação às comunicações da coisa, nós identificamos alguns inquéritos, doutora Maria José Aquino. 2, 3, 4, 5, 6. 6, que são de 2008. Eu acho que vale a pena perguntar do que se trata. Eu acho que é ruim para todos, eternamente aberto um inquérito. Ou se tem provas para se instaurar uma ação, se tem elementos, ou não se tem elementos. E se arquiva. Determina a secretaria que proceda ao ofício pedindo a explicação dos promotores. Comunicação dos conselheiros. Excelência, eu não sei se é matéria a ser tratada aqui no Conselho ou se é no colégio. Eu tenho a impressão que é no colégio porque o assunto se refere a reuniões do colégio. Eu pretendo apresentar uma proposta que regulamente as atividades, as cerimônias dentro do Ministério Público. Quero dizer isso, inclusive, gravado. Quando se convida uma autoridade do porte de um governador do Estado, ou quem o represente, do Tribunal de Justiça, a pessoa não pode ficar eternamente aqui esperando que a solenidade comece ou que alguém pegue o microfone e fale durante 40 minutos. Então, o que eu pretendo, eu acho que é conveniente, inclusive com a participação do cerimonial aqui, que a gente tenha, inclusive, os limites de tempo. É claro que ninguém vai dar à autoridade convidada, no caso o governador do Estado, limite de tempo. Mas entre os nossos, por exemplo, dos empossandos, dos empossados, do representante da associação do Ministério Público, precisa ter o tempo máximo, porque as pessoas têm mais o que fazer além daquela atividade. Algumas autoridades estão deixando de comparecer às cerimônias do Ministério Público porque, em alguns casos, há um exagero do uso da palavra. Isso demonstra, inclusive, falta de educação com as pessoas que estão lá. Então, eu confesso que na posse dos nossos colegas promotores, achei um desrespeito da associação usar o tempo absolutamente desnecessário, né, para fazer isso. Então, acho que tem que haver uma regulamentação, um bom senso, pelo menos, porque da próxima vez nem eu vou aparecer lá, porque eu não sou obrigado como membro do colégio. Tá? Eu acho que a gente tem... É chato falar isso, e confesso que eu já tentei algumas vezes, inclusive, mas eu acho que é o momento da gente começar a regulamentar essas coisas, porque cerimônia, discurso, essas coisas não pode demorar muito, né? Por isso que eu serei breve. Pretendo apresentar uma proposta. Discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia. Processos com vista ao doutor Evandro Paz de Farias. Doutora Maria José Aquino. Nazaré. Desculpe. Bom dia a todos, bom dia doutor Evandro, doutor Flávio. Bem-vindos de volta, né? Bem, só para relembrar, embora não conste na pauta, eu gostaria de reiterar, senhor presidente, que se encontra à disposição na Secretaria do Conselho, para apreciação pelos conselheiros, o processo administrativo disciplinar 52.870/2010, 37.434, que é por possível descumprimento do promotor Dr. Cândido Honório Ferreira Filho, e também o outro PAD 48.7509/2011, 17721, que apura possível descumprimento dever funcional do Dr. Ronaldo Andrade. Pelo volume de folhas desses processos, é impossível encaminhar cópia para cada gabinete. Então,
os conselheiros podem verificar à vontade, consultar à vontade na secretaria. A doutora Ionara está lá para abrir vistas, para quem assim o solicitar, para que eventualmente no julgamento não se venha que se evite um ou outro pedido de vista, que não impede, mas pelo menos já auxilia. Essa é uma das comunicações. A outra, senhor presidente, é que não como secretária, como membro desse egrégio conselho, eu recebi ontem memoriais encaminhados pelo promotor Dr. José Felipe Cunha Fischer, relativo à representação encaminhada a esse conselho, questionando a lista de antiguidade. Então, estou só fazendo o registro. Como secretária do conselho também, foi uma voz da excelência que eu fui procurada pelo doutor Jorge Damasceno, subprocurador para assuntos administrativos, que informou de alguma situação mais ou menos delicada, envolvendo a promotoria do PROCEAP e as colegas da auditoria militar, em cumprimento àquela resolução que disciplinou o encaminhamento de todos aqueles processos às promotorias criminais ou auditoria militar. Está surgindo um pequeno impasse entre aquelas promotorias especializadas, porque muitas vezes, segundo me relatou o doutor Damasceno, quando é encaminhado à promotoria da auditoria militar com um pedido de arquivamento, relatando algum indício de crime envolvendo policial militar, a auditoria militar, que é quem detém a atribuição para oferecer denúncia e atuar no caso, já ofereceu denúncia, o processo já tramita ali. Enquanto isso, a promotoria, pelo que eu entendi, e eu já confesso que foi uma conversa rápida, eu posso estar cometendo equívocos, e de antemão já me desculpo se assim eu estiver fazendo. Enquanto isso, a promotoria especializada do controle externo da atividade policial continua instaurando aqui, mesmo quando existe lá o processo, e encaminhando o pedido de arquivamento. O que está acontecendo? O impasse é o seguinte: as promotoras, que é quem deve apreciar quando vai para lá, que tem atribuição, se recusam a juntar nos autos esse procedimento encaminhado do PROCEAP pelo simples fato de que vai servir para a defesa, que na maioria das vezes é pedindo arquivamento pelo mesmo fato pelo qual foi oferecido a denúncia por aquelas colegas. Então, ele ficou de encaminhar isso a esse conselho. Eu não sei se é a atribuição do conselho, mas acho que é uma questão que vale a pena cada um de nós debruçar e atentar para a questão. Essa é só uma informação que eu vou trazendo. E só isso, excelência, por enquanto. Mais alguém? Senhor presidente, bom dia a todos. Bom dia. É uma satisfação pelo retorno de alguns colegas aí, alguns com quilos a menos, outros com cabelos a menos, né? Mas com a vontade muito maior de continuar trabalhando. E eu aproveito para fazer uma comunicação e uma indagação. A comunicação é de que, ao final do ano passado, o Conselho Nacional do Ministério Público solicitou da Corregedoria toda a relação de procedimentos instaurados. Toda a relação de procedimentos instaurados no âmbito disciplinar. E nós encaminhamos. E eu quero comunicar que o Conselho Nacional começa a cobrar o resultado. E começa a cobrar de forma que a gente encaminhe integralmente todo o material. Então, eu estou comunicando ao Conselho que o Conselho Nacional está atento nessa observação em relação ao resultado final de todos os procedimentos adotados pelo nosso Ministério Público. A outra indagação, agora uma indagação, é que na última sessão do Conselho, do nosso Conselho, nós tiramos de pauta uma remoção em razão de uma dúvida com relação à lista de antiguidade. O doutor Igor e o doutor Fischer. Porque na lista de classificação do concurso, o doutor Igor passou numa situação mais, uma posição mais privilegiada que o doutor Fischer. Como o doutor Fischer tomou posse antes e o doutor Igor somente posteriormente, meses depois, a lista de antiguidade, pelo que se sabe, ela veio errada. Ela veio com posições exatamente equivocadas.
E até o momento, pelas informações que eu tenho, essa lista não foi alterada. Então eu tenho a informação também de que está sob análise da subinstitucional, e eu indago a Vossa Excelência se a solução já está próxima a respeito do assunto. Foi despachado para a diretoria de administração a impugnação para que ela instruísse, porque o pedido veio simplesmente com a resignação, não trouxe nenhuma comprovação. E o processo foi encaminhado à diretoria de administração para que ela instrua o procedimento para que a gente possa dar a solução para o caso. Para a remoção, né? Para a remoção. Ok, obrigado, Excelência. Excelência, ainda referente a isso, doutora Marisa? É sobre esse assunto? Não, é só para completar, é que eu acho que é interessante, a doutora Leonara, a atualização da lista de antiguidade constante aqui nesta pasta, porque facilitaria. Uma das indagações que faria nesse aspecto também é que, se considerar a decisão do Conselho Nacional, e portanto todos teriam tomado posse no mesmo dia, em tese, isso não aconteceu, mas em tese, pelo menos foi a interpretação primeira dada, um critério de desempate é tempo de serviço público estadual. Então existem outros critérios que devem ser considerados e não apenas no dia da posse. E eu não sei se isso aconteceu no caso dos colegas. A lista de antiguidade, Excelência, é a partir do exercício. Sim, mas aí quando há empate... Começa a contar a partir do exercício. Isso aconteceu comigo. Nós assumimos 5 no mesmo dia. Quem é o mais antigo? Não, mas não foi no mesmo dia. No caso, não foi no mesmo dia. Sei, o doutor Igor tomou posse 4 meses depois. Não, eu sei. Não é diferente a situação. Não, mas só entendo o que eu quero dizer. É que a interpretação que foi dada é que o Conselho Nacional teria decidido, estou colocando no futuro do pretérito, teria decidido de que deveria ser respeitado a lista de aprovação do concurso. Portanto, daí a razão pelo qual o doutor Igor vinha à frente. Se os 4, em tese, tivessem tomado posse no mesmo dia, o critério de desempate era o critério de tempo de serviço público estadual, porque está na lei. Isso aconteceu na minha promoção para a capital, em que eu, juntamente com um número grande de pessoas, tomaram o mesmo sentido. Não é. Mas esse é o caso que ele está dizendo, que esse a gente sabe que é. Não, eu sei, mas vamos considerar que a lista esteja correta. Mesmo assim, ela está incompleta. Mas a lista, a partir do momento que tu toma posse, entra no exercício. Foi igual da Suzete. A Suzete passou 2 anos sem assumir. Vai entender? Certo. Não. Você não está entendendo a minha colocação. Você está entendendo, sim. É só que não. ficando lá na frente com uma coisa em cima. Eu estou imaginando aqui, vamos imaginar, mesmo que todos tenham entrado no mesmo dia, mesmo assim está errada a lista, porque eu acho que tem pessoas que exerciam mas tem um serviço prazo público para estadual. impugnar a lista, não é? Tem outra impugnação. Não, o prazo para a impugnação da lista é a partir da publicação. A publicação Todo ano, se renova. Sim. Essas questões todas, questões todas com relação à lista, ela tem um procedimento já próprio, que cada pessoa que se sinta prejudicada por ela tem direito de, a cada ano, impugnar essa lista. Ainda não foi distribuída a nova lista aqui para todos os conselheiros, porque estão pendentes de julgamento duas impugnações, uma feita pelo Dr. Fisch, que o doutor Libório acabou de falar, e uma outra do doutor Raimundo Davi Jerônimo, que também está em fase de instrução na diretoria de administração para posterior desenlace da situação pelo procurador-geral. Doutora Maria José Aquino. Senhor presidente, eu gostaria só de comunicar a este conselho e a Vossa Excelência que a partir do dia 1º de março entro de férias, só retorno dia 20 de abril e assim solicitar desde já a convocação do do suplente, que no caso é o doutor Públio Caio. É isso. Sim, senhora. Processo para deliberação, com a palavra o doutor Evandro Paz de Farias. Sim, os processos são todos pelo arquivamento, isso eu peço que sejam votados em grupo. Sim. Todos de acordo? De acordo. Posso ler? Só um minuto, excelência. Só rapidamente. Só os números. Só o número.
número... (68.592), porque tem auto e guia. Não, basta o número do processo. Mas ele não... Processo é aqui em cima. É o 328... 42843, né? Não. 328672-2011. É o 328672. Não está em ordem aqui, eu estou confuso. Mas está na lista. Tá na lista. Se eu pegar a lista aqui, porque eu botei os processos. Pela lista fica melhor. Pela lista é mais fácil. Os processos eu já... Então é 328672. Segundo, 540828. Terceiro, 474461. Quarto, 418220. Quinto, 484370. Sexto, 537590. Sétimo, 520557. E oitavo, 494554. Não, 454554. Em discussão? Em votação? Com relator. Arquivado. Processos com o Dr. Flávio Ferreira Lopes. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia a todos. Retornando, é uma satisfação de retornar ao Conselho. E peço venha para apenas relatar o primeiro processo, no qual não concordo com o arquivamento, e os outros todos eu concordo com o arquivamento e faria a mesma situação do Dr. Evandro. E o número do processo. Então, o processo 530580-2011 trata-se os autos sobre a representação oferecida pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, encaminhada à Promotoria de Justiça de Canutama, Amazonas, pedindo providências quanto ao suposto abandono da região sul da zona rural do município de Canutama, no que tange a violência à criança e contra a mulher, além da ausência do posto de saúde, de escolas e polícia. Reclama principalmente a suposta violência de abuso sexual sofrido por crianças da mesma família, cujos autores são o padrasto e o avô das vítimas. A Promotoria de Justiça da cidade de Canutama, juntamente com diversas autoridades do município de Canutama e Lábrea, além da sociedade civil organizada dos referidos municípios, assinaram um termo de cooperação técnica, comprometendo-se a combater a criminalidade que impera naquela região. E assim promoveu o arquivamento. Ante o exposto, não acolho a promoção do arquivamento por entender que as denúncias referentes ao abuso sexual supostamente sofridos pelas crianças da mesma família, citada no ofício de número 08 dos autos, são gravíssimas e precisam ser apuradas. Assim sendo, transforma os autos em diligências para que o promotor de justiça de Canutama informe se foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos e se já existe processo em face dos acusados tramitando na justiça. É como voto. Em discussão? Com o relator. Em votação? Com o relator. Com o relator. Aprovado. Os outros restantes, tudo eu concordei com o arquivamento. Posso ler só um? Só a numeração. Processo 518367-2011, processo 492671-2011, processo 411561-2011, processo 527360-2011, processo 505382-2011, processo 468806-2011, processo 513030-2011, processo 521907-2011 e, por fim, o processo 4981-2011. Esse aqui, inclusive, eu sugiro que seja extraído cópia dos autos para remessa ao Ministério Público do Trabalho para os devidos fins, uma vez que tal procedimento não consta nos autos, que trata-se de um processo trabalhista. Em discussão a matéria? Com o relator. Aprovado no termo do relator. Voto do relator. É só, excelência. Obrigado. Por nada. Doutora Maria José Aquinos, processos com vista para Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu peço licença a este Egrégio Conselho para votar em bloco aqueles que sou favorável à homologação. E são os seguintes processos: o 42.69.23/2011, o item 2, processo 22.8.000/2011, processo 51.91.31/2011, processo 51.91.41.44/2011, processo 26.15.72/2011, processo 59.08.41/2011, processo 53.01.43/2011 e processo número 52.44.28/2011. Em todos esses autos, a minha promoção, o meu parecer no sentido da homologação do arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Arquivados. Quanto ao processo no item 1, número 47.62.19/2011, trata de mera distribuição. E, portanto, entendo ser desnecessário o envio a este Conselho para homologar, para fins de homologação. Sim, em termos face o artigo 5º da Resolução 458, que retorne os autos ao promotor de justiça, à promotoria. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Sim. Quanto ao processo 5, o 53.50.42/2011, estou devolvendo para fins de que seja realizada uma diligência, que seja certificado. Eu acho que houve um equívoco na instrução. Estou pedindo que seja juntado aos autos e redistribuído pela Secretaria deste Egrégio Conselho. Exatamente. Então, eu acho que aqui existe uma ausência de adequação na instrução. Nem mesmo a promoção de arquivamento atacada consta dos autos. Então, é preciso que esses autos sejam melhor instruídos para que seja devolvida a este Conselho. Baixar em diligência o processo 535042. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Assim, Excelência, encerro aos processos que estão ao meu encargo, que estavam. Muito obrigado, senhora. Com a palavra, doutor José Roque Nunes Marques. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu vou pedir a paciência dos senhores conselheiros, porque ainda no dia de ontem eu tive o cuidado de separar todos aqueles em que não havia o pedido de arquivamento, mas alguém, no sentido de ajudar, veio aqui e arrumou novamente e voltou todos para o mesmo lugar. Portanto, não poderei assim proceder. Excelência, eu pergunto, o primeiro processo é um processo que, embora não tenha nenhum tipo de sigilo requerido, eu, na condição de relator da matéria, eu gostaria de que essa questão fosse discutida de forma interna, sem o uso... Então vamos deixar para o final? Vou deixar para o final, portanto, eu não... Deixamos para o final o primeiro processo da pauta, é o 344682. Em seguida, vem um processo sobre denúncia de obstrução de passeio público, conhecido naqueles episódios do Eldorado, em que eu concordo com o arquivamento por uma razão simples, é que já há uma ação civil pública tramitando sobre a matéria, portanto não haveria razão de se continuar. O terceiro processo da promotoria de Benjamin Constant, trata de associação de madeireiro, reflorestamento do Alto Solimões. Eu concordo com o pedido de arquivamento elaborado pelo representante do Ministério Público, pelo Dr. Luiz Vasconcelos. Portanto, terceiro processo, o 392336, concordo com o parecer.
O quarto processo, o de número 280658, que trata de acompanhar a implantação de modo de saúde da família, eu concordo também com o arquivamento. O quinto processo, o de número 474740, que denúncia de improbidade administrativa no âmbito da SEAD. O interessado é o senhor Manuel Barbosa. Constante a duplicidade de nome de funcionários, mesmo CPF, nome da mesma mãe com recebimento de vencimentos e proventos. Na verdade, não ele é pensionista. Tomadas as providências cabíveis, o ilustre promotor de justiça promoveu pelo arquivamento, expondo que a Amazon Prévia esclareceu a situação, afirmando que o servidor era funcionário da Prefeitura de Lado, tendo falecido, sendo sua pensão paga a senhora Raimunda Bernardes. Daí a duplicidade de pagamento, portanto, nada há de se questionar neste processo. O promotor operou muito bem, pedindo o seu arquivamento. O número 6, que trata o de número 315157, que trata da lanchonete Delícias da Marlene, conhecida aqui na cidade, lá na rua 10 de julho, na Praça São Sebastião, Getúlio Vargas. Apura uma reclamação estabelecida e tal, poluição sonora. Ao final, o promotor pediu o arquivamento. Em razão do encerramento da atividade, portanto, a causa de poluição também estava encerrada. Concordo com este pedido de arquivamento. Não, é que separaram, eu tenho que verificar o que está. 426973, referente à rede médica de saúde pública. Há um pedido também. Pedido de homologação que eu concordo. Reclamando de uma médica que não atendeu adequadamente. O oitavo processo, este processo aqui veio da Ouvidoria Nacional, trata-se de direitos humanos, e a colega promotora pediu arquivamento, considerando que ela tinha encaminhado a delegacia especializada de crime contra o idoso e, portanto, ela promoveu o arquivamento. Eu não concordo. No oitavo processo, o de número 518079, eu não concordo com o arquivamento, entendendo que o simples pedido de abertura de inquérito ou de providência da delegacia não esgota a atuação do Ministério Público. Pelo contrário, aí surge o dever legal de verificar, inclusive, se as providências foram tomadas ou se não foram tomadas, né? Mas portanto, é criminal, doutor? Na verdade, maus tratos. Maus tratos. Aí mandou para a delegacia. De idoso. De idoso. Né? Requisitando. Só requisitando para a verificação e tal. Não tem maiores informações. Só houve uma denúncia. Não há informação se é crime ou não. Então, tem que se aguardar pelo menos o retorno da delegacia. Eu não posso simplesmente achar que o pedido de abertura de apuração encerra a atividade do Ministério Público. Se é crime, doutor, deveria ser encaminhado ao promotor de lá do idoso. Mas aí eu diria mais o seguinte, não há informação se é crime ou se não é crime. Então ela não pode antecipadamente. Eu acho que ela tem que aguardar o retorno da informação da delegacia para, se entender que há crime, encaminhar ao promotor responsável, ou entender que é uma atividade dela. Eu entendo que é um amostrado a idoso, é uma notícia crime. Por ser notícia crime, deveria ser encaminhado mediante a coordenadoria criminal, porque o Estatuto do Idoso... Vamos deixar isso para ser votado em separado, já que há discussão da matéria? Não, olha só, na verdade, assim, é uma informação absolutamente... É um procedimento que sequer... Mas eu concordo com ele, eu já tive semana passada idêntico. Não tem nenhuma informação. Eu acho que pelo menos esperar o retorno para se decidir se há crime ou não. Porque, desculpa, se vai para a vara do idoso, entra na vala comum de inúmeros processos. É muito mais fácil esse controle aqui do que lá. Doutor Roque, semana passada... Até porque se chega lá e disser assim, não há questão do idoso, há uma deficiência
do serviço de saúde em relação ao idoso é outra história. Olha, doutor Rossi, sessão passada, num caso semelhante, porque foi pura e simplesmente esse ofício encaminhando sem resposta nenhuma, o promotor já pediu arquivamento, eu discordei do arquivamento, solicitei a redistribuição para verificar, porque dentro do ECA, e o doutor Fulvio Caio lamentavelmente não está aqui, mas eu lhe dou parecer com a jurisprudência toda que eu juntei, tem a parte civil, o Ministério Público pode, inclusive, propor medida protetiva, eu trouxe toda uma série de jurisprudências. Doutora Maria José, eu só acho que não... explicaram que existe um convênio entre o Ministério Público e a CEDIP, que é uma comissão que trata de idosos. Mas então, para que instaurar? Se é só para pedir mandar coisa para a delegacia, eu não vejo por quê. É o maior número de processos que vem para cá. O Prodedic é idoso. Estatística disso. Eu peço licença ao Dr. Roque para depois nós discutir, voltarmos essa discussão, porque tem uma informação a respeito, eu acho que já informei neste conselho, de todas as denúncias que estão sendo registradas no Disque Direitos Humanos. Houve uma reunião entre os vários órgãos com atuação nesta área de idoso e outros, e ficou definido mais ou menos um protocolo de atendimento que foi solicitado justamente à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Tá, mas aí, só para a gente encerrar, eu não tenho dificuldade nenhuma de... eu só acho que ele não pode morrer aqui, achando que a nossa atuação termina a partir do momento em que eu cumpro uma atividade burocrática de requisitar alguém alguma coisa. Eu, no mínimo, tenho que esperar a resposta dessa coisa, no mínimo. Ou não? Eu também penso assim, por isso que eu não arquivei. Eu confesso assim, eu prefiro que retorne, aguarde-se a resposta para saber, inclusive, que providência tomar. Concordo com Vossa Excelência. Eu não gostaria que fosse arquivado sem... Eu pediria atenção para que a gente votasse em bloco aqueles que há o consenso de arquivamento e esses eventuais que merecem uma discussão, a gente deixasse para o final para discutir um a um. Né? Vamos lá? Perfeito. Vamos lá. Sim. Perfeito. Peço licença, eu vou pegar O para 40... a reunião. Tá. O 477016 concordo pelo arquivamento. O 417691 também concordo com o arquivamento, não houve irregularidade comprovada, pelo contrário. Está dizendo o número, Estou. O número 47, 49 e 27, número 11 da pauta. Concordo que seja encaminhado não concordo com o arquivamento, porque entendo que tem que ser encaminhado à promotoria, na forma do artigo 28, aquelas questões penais. O número 12, da Suzan, tem um parecer um pouco mais longo. Entendo que não estão satisfeitas as condições colocadas e, portanto, não concordo com a homologação e que seja designado um novo membro para atuar no caso. A justificativa completa colocando aqui, trata da questão do tratamento de pessoas portadoras de rancenias, essas coisas. No número 12. 12 não arquivado. Não. O número 13, que é o processo número... tem processo que a gente tem que... Não vem sequer com a autuação adequada, né? Nada, tem que numerar. O número 13... irregularidade na Manaus Energia, eu não concordo. Entendo que não houve apuração detalhada das denúncias relatadas. Portanto, não concordo, sou contra a homologação. O número 14, eu voto pela homologação. Existe atividade sem a licença mutilando animais. Isso aqui já houve. Concordo com a promoção de arquivamento. O número 15,
Trata-se de tráfico de drogas, portanto, não compete a este Conselho arquivamento, decisão já estabelecida, encaminhado, que retorne-se à Promotoria de Justiça para que seja encaminhado à promotoria competente. Isso, via Procurador-Geral. O número 16, maus tratos a idosos, reforço... isso aqui também não concordo com o arquivamento. Eu reforço já uma exposição contida no voto anterior, em que é necessário considerar o caso, análise do fato grave e relevante, uma vez que se trata de possível maus-trato contra o idoso. A tentativa infrutífera de não encontrar o idoso não dá motivo para o arquivamento. Foi lá, não encontrou, não justifica a tentativa de arquivamento. Então, portanto, não concordo com não homologar o número 16. Devolve-se para que sejam tomadas as providências necessárias. Seja designado. Porque eu entendo também que nesse caso ele não se manifestou sobre o mérito, apenas não houve manifestação de mérito. Uma questão formal que não foi cumprida, não foi encontrada, devolve-se. Eu acho que tem que voltar para o promotor mesmo. Se o promotor entender que não, pode ser uma forma da gente não sobrecarregar o outro colega. Se ele entender que não, ele depois vai à condenação e pede para a redistribuição, argue a suspeição dele. Porque também, acho que eu tenho feito isso constantemente e acaba penalizando o que trabalha em decorrência do que não trabalha. E eu faço essa colocação, não é gratuita não. A razão é a seguinte, fique muito claro que devolve em razão da não apreciação do mérito. E aí, o promotor, se entender que ele não vai continuar, levando-se em conta o princípio da independência funcional, aí designa-se um outro. Mas eu acho Mas é esse o entendimento do Dr. Roque, é que nesse caso aí ele não tratou do mérito. Não, ele não se disse assim, não houve, não. Ele só não pode pedir o arquivamento porque não encontrou a pessoa, né? Nesse caso aí. Eu acho que a gente também tem que disciplinar isso. Não é? Olha só. Se eu não me manifesto sobre o mérito da questão e apenas deixei de tomar atitude porque as informações não estavam completas, isso não justifica eu repassar esse processo para outro colega, porque o outro colega também está sobrecarregado. Exato. Sabe? E compete exatamente a ele instruir esse procedimento. Instruir. Sim, senhor. É esse o meu entendimento. Isso. Sim. Vai aparecer alguém cheio de razão, cheio de argumento, para dizer, pelo princípio da independência funcional, eu exalguei minha atuação. Alguém vai me dizer que não existe isso aqui? Na prática? Não, vai. Então fica muito clara a posição do governo. O processo número 17 trata de uma agressão e tentativa de homicídio, mesma situação, que retorne inclusive ao promotor, porque é comarca onde tem promotoria única. Ele que procede do arquivamento lá, junto ao juízo competente. O número 18 trata-se do prefeito de Itapauá, é aquele caso de não conhecer o pedido de arquivamento, porque como já foi decidido aqui, nos casos do procurador-geral, não cabe conhecer este conselho. Salvo se eu entender diferente. O número 19, o 317594, voto pelo retorno à promotoria de origem para atendimento da cientificação pessoal do interessado. O número 20, 431016. Não, peraí. Não, perdão. O número 20, 280084. Eu me manifesto pela homologação da promoção de arquivamento. Número 20? 20. Exato, né? Isso. 21. Morador e loteamento, parte do andamento. Eu homologo até o arquivamento, mas eu acho que os autos têm que ser encaminhados à promotoria de urbanismo, porque entendo que restou alguns resquícios da ordem urbanística. Moradores de loteamento Parque das Laranjeiras.
contra a construtora Colmeia. Arquivo. Arquivo em relação às denúncias de meio ambiente. Então o arquivo é extrair de peças, né? É. Caminhar a outra promotoria? Exato. Porque o arquivo é um arquivo. Eu concordo com o arquivamento das questões ambientais, mas que se extraia peças para encaminhar a promotoria. Como o processo era muito volumoso, por isso que eu não pedi que fosse. Acho que era melhor encaminhar o processo inteiro. Excelência, porque Vossa Excelência não homologa em relação à questão. Homologa em relação à questão ambiental. E devolve os autos, mesmo homologados, para a coordenação da promotoria do CAU Prodemap e URB para encaminhar para apreciação dos outros demais aspectos urbanísticos. Exatamente. Urbanística. Só a parte urbanística. O 28.12.71, eu concordo que pelo arquivamento em razão de que já há uma ação civil pública tramitando. Portanto, pelo arquivamento. Estamos caminhando para o final. O seguinte, o 22.20, concordo com a homologação de arquivamento. Número 20. Eu não quero um café, eu quero água. Peraí, é o 23. Tá preto. 23, concordo com o arquivamento. Não tem elemento suficiente para ingressar com a ação. O 24. Este processo aqui é o seguinte, esse número 24. Doutor Hamilton, ao assumir lá a procuradoria, ele encontrou este processo no meio do material do doutor Adalberto Ribeiro de Souza. Então é um processo bastante antigo, de 2007, mas que, de qualquer forma, há um pedido de arquivamento que foi feito pelo doutor Daniel e tal, mas que trata-se de crime e a gente pede a adoção do artigo 28, encaminhado ao Procurador-Geral na forma daqueles assentos, para a promotoria. Uma boa pergunta, excelente. Itacoatiara. Pode ser encaminhado para a promotoria de Itacoatiara, isso mesmo. Isso. No processo seguinte... Qual o número da pauta, excelência? Agora vamos lá. Um minutinho, excelência, que agora... 539922... Diga o nome do procura. Agora vem o 25. Concordo com o arquivamento, homologação do arquivamento. O número 26, também pela homologação de arquivamento. O número 27, pela homologação de arquivamento. O número 28, que seja cientificada a parte para... Diligência, cientificação pessoal do interessado. Número 28. O número 29. Homologação do arquivamento na escola da Zaitsu Ikeda. O número 30. Mesma questão, comprovação da cientificação efetiva do interesse. Retorne-se. O número 31 da Tarusa, pela homologação do arquivamento, porque já existe ação civil pública tratando essa matéria. Esse aqui, o número 31 veio por equívoco para mim, esse auto é da relatoria do doutor
Nicolau Libório Santos Filho. Ah, é? Então seria... Vossa Excelência não vai pauta para ele editar. Eu até... Já houve atuação na qualidade de relator do presente feito, resta caracterizada a sua prevenção, Libório. Taruta, né? Não, o 32. Já é o 32. O 33. Pela homologação. O 34. Também pela homologação. O 35. Não concordo. E voto decidir que seja auto-remetido à coordenadoria para fim de designação de público. Trata-se das acomodações da unidade prisional feminina instalada no anexo da cadeia Raimundo Vidal Pessoa. Aquilo é terrível. E aí faltou que propôs celebração de termos de ajustamento, etc, etc, mas a solução mesmo não foi dada. Então não nos cabe arquivar enquanto a situação estiver naquela situação traumática. Qual é o número que eu estou? Está no 36. 36, né? Agora é o de número 27. 36, né? Isso, exatamente, 36. Arquivamento. 37, pelo arquivamento também. Número 38 da pauta, que trata-se de terceiro grau. É que ele fala aqui que a promotoria fez duas representações ao Procurador-Geral de Justiça para propor ação direta de inconstitucionalidade com fundamento no artigo 72, inciso 1, F 75.7 da Constituição do Estado do Amazonas, proposta pela 54ª e 55ª Prodedic. Ele não juntou essas representações que foram feitas ao Procurador-Geral, portanto, eu sugiro que retorne para que ele junte, até para que a gente tenha certeza, até mesmo se possamos cobrar do Procurador-Geral se isso foi arquivado ou não. Devolvido para a diligência. Devolvido para diligências. Eu estou no 39 agora. Não, o 38 não. O 39. Suzan. Embora uma situação... Entendo que depois de uma leitura exaustiva do processo, realmente não há elementos para qualquer ação, portanto, acompanhe a promotora. Se surgirem novos elementos que provem essa irregularidade, nada impede novas provas, o que não pode é aleatoriamente se instaurar sem novas provas. A regra do Código de Processo Penal vale. Então, portanto, me manifesto pelo arquivamento. Esse contrato envolve possíveis irregularidades na Suzan. O 40, eu me manifesto pelo arquivamento também. Estamos chegando ao fim. O 40, São Gabriel da Cachoeira. É matéria do Procurador-Geral, portanto, entendimento que não conhecemos deste procedimento, porque não compete a este Conselho. O 41, pela homologação, manifesto pela homologação, questão de irregularidade na integração da quadra André Araújo, centro comunitário local. É uma confusão generalizada nesse bairro por causa dessa quadra, e me parece que algumas pessoas se intitulam donas de determinados espaços. Né? André Araújo, não. É o 42 também. 42. Já é o 42. O 41 também foi pelo arquivamento. Não, pelo não conhecimento. Não conhecimento. 42 pelo arquivamento, que é uma reclamação a respeito da quadra de esporte. E também, no 43 também é pelo não conhecimento, que se trata de calúnia envolvendo o delegado-geral da Polícia Civil, atribuição do Procurador-Geral,
Veio o pedido de arquivamento do Procurador-Geral, portanto, não nos compete analisar esta manifestação. Portanto, encerro aqui, que agradeço aí, peço desculpa. Em discussão esses processos? Sim. Em votação? Com o relator. Aprovado nos termos do voto do relator. Só temos para discutir, não sei se já ficou aprovado aquele caso do idoso. Do idoso ficou aprovado. Ficou aprovado, já houve né? a discussão, né? Doutora Marizia aqui Com aquela ressalva. Tá, e ficou só um processo para o final, Processo que é o número 1. Devolver um para o doutor Ivone, né? Isso. Eu concordei com, claro, eu acho que tem que retornar. Eu apenas estive e me ausentei por esse instante, senhor presidente, para complementar aqui a este conselho, o doutor Roque, e que nós iremos encaminhar logo que nós findarmos este trabalho. Mas é um trabalho que está havendo com todos os órgãos que têm atribuições justamente na proteção do idoso. Houve uma reunião com o Conselho Municipal de Idoso, com o representante da Secretaria de Segurança, o delegado da Delegacia de Proteção ao Consumidor, CAIME, Conselho de Assistência Social, a Pastoral da Pessoa Idosa, e todos esses órgãos reunidos estão buscando uma atuação conjunta em um protocolo de atendimento. Esse protocolo é para que o idoso, que hoje a violência contra o idoso é uma coisa que tem crescido muito, inclusive trabalhando referente a idosos que estão na rua e sem referência. Tem chegado ao ponto que tem sido abrigado o idoso na delegacia, quando a polícia encontra um idoso sem referência perdido, não tem onde acolher. Então, neste sentido, foi disponibilizada algumas vagas, já se conseguiu. Mas o trabalho junto à delegacia, o protocolo tem sido este, doutor Roque. Diante de notícia que significa o maus-trato, a violência contra o idoso, encaminha-se para a delegacia, mas também para o Centro de Atendimento de Idosos, onde tem psicólogos, assistentes sociais, e o idoso pode ser até retirado daquela residência em que se encontra e ser colocado num abrigo temporário, para a proteção à integridade dele, física e psíquica. Então, concordo inteiramente com Vossa Excelência, um retorno, e também acrescentaria que fosse comunicado ao promotor criminal, porque no Centro de Atendimento ao Idoso, como é semelhante à cidade que chama da criança, funciona, tem a promotoria, vara especializada, etc. Então é isso que eu gostaria de sugerir ao seu voto. Perfeitamente, já incorpora, inclusive, doutora. E este trabalho, logo que tivermos um verdadeiro tratado, porque isso será um termo de convênio a ser proposto ao senhor Procurador-Geral de Justiça, com este mostra este protocolo de atendimento, que eu gostaria até da opinião deste Conselho a respeito desse Disque 100 de Direitos Humanos, porque eles enviam para todos os órgãos e há uma multiplicidade. De investigações sobre os mesmos fatos. Doutora Marizia Aquino, me permita aprovado com adendo da doutora Maria José Aquino. Eu só gostaria de fazer Só nesse caso uma situação, com tantos órgãos atuando, eu acho que deveria ficar muito claro nesse acordo de cooperação, quem faz o quê? Exato, é isso. Hoje é essa a dúvida. Se o Ministério Público não está atuando, porque ele é um dos 4 ou 5 legitimados para fazer, enquanto outros Ministérios Públicos estão fazendo, né, entrando com ação civil pública, porque compete no Estatuto do Idoso, tem atribuição para ele, para ingressar até com medida protetiva. Então, quem está fazendo? Porque o difícil, às vezes, é que quando são diversos órgãos credenciados para muitas atividades, é que um diz, o outro faz, um espera pelo outro, e resulta a obra, às vezes, nenhum faz. O pior é que todos estão fazendo. Assim, olha, atividade X é medida de proteção. É do CDI, CDH. Instalação de inquérito penal é do Ministério Público. Sim. E se fosse do Ministério Público só a parte penal, eu não vejo então motivo porque está sendo encaminhado ao cálculo do DIP que não tem essa atribuição. Já deveria ir direto para o promotor criminal. A gente está fazendo um bis e idem, gastando tempo do CAL-PDC aqui,
se a única atividade por esse convênio, por convênio, porque a lei diz que o Ministério Público tem poder para exercer a ação civil pública e ativa na área civil. Se tem quem esteja fazendo, então, para que vem para cá? Para nós arquivar? O promotor fazer produção com arquivamento? Para requisitar a instalação de inquéritos e não acompanhar? Eu não vejo sentido. Sim. Acho que tem que disciplinar. Senhora conselheira, está vindo pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, isto não só referente a idosos, como referente a crianças. Agora há pouco encontrei o doutor Caio ali na sala da doutora Delisa falamos sobre este assunto. É o Disque 100 e aqui está se buscando otimizar os casos de para idosos encaminhados aos estados, e o doutor Caio está procurando o mesmo junto à criança, e assim tem sido os ministérios públicos brasileiros estão nesse sentido, porque o Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos tem realmente, excelência tem razão, abarrotado os órgãos, porque este encaminhamento que vem para cá, nós despachamos diariamente isso, e vão para todos os demais órgãos, inclusive para até o MPU, que o MPU, por sua vez, envia para cá. Então, essas tratativas buscando justamente otimizar o Estado neste sentido, de separar e fazer esse protocolo. Mas eu até parabenizo assim, a ideia do protocolo, porque realmente a melhor forma de você impedir a atuação do órgão é você pulverizar o trabalho. Se você, é muito simples, ao invés de você cuidar de 50, 100, 200 casos, você tem que cuidar de 10 mil casos, você não resolve. Então, eu parabenizo, eu acho que o protocolo resolve em parte. Quando eu falo nesse momento em que o protocolo, em que os papéis não estão definidos, eu me recordo de um episódio do qual eu tive a obrigação, o dever profissional de trabalhar, que foi num julgamento lá em Humaitá. Uma jovem foi morta pelo próprio pai mesmo, de sangue, numa tentativa de estupro. Durante a investigação criminal, se percebeu que esta jovem procurou a todos, pedindo o socorro, pedindo ajuda. Ela foi ao bispo, foi ao comandante do batalhão de infantaria de Serra, do qual o pai dela era sargento, e era uma pessoa insuspeita, aquele pai padrão, ninguém imaginava que ele fosse capaz. Foi ao juiz, foi ao promotor, e foi em todos os lugares. Foi até o dia em que ela foi morta pelo pai. Então, o que eu quero dizer com isso é que, diante desta situação, diante de um pedido de socorro, na dúvida, atua. Porque acontecendo, imaginemos a seguinte situação. É encontrado morto por maus tratos, e claramente identificados os maus tratos nesse idoso. No dia seguinte, qual será a manchete? O idoso que morreu? Isso já faz parte, infelizmente, de uma sociedade brutalizada como a nossa. Mas que o Ministério Público não tomou a providência que ele esperava que fosse tomada, seria certamente a manchete. Não que eu esteja preocupado com o que os jornais vão dizer, mas com o que a nossa consciência está falando nesse momento. Identificou um problema, não importa nós temos que encontrar o mecanismo. Mas costumo... isso aqui não é transferência de responsabilidade, não senhor, essa tratativa, é porque nesse caso é definição de responsabilidade do social ir lá e verificar, e nós não temos. Eu estou pelo contrário, estou parabenizando. Eu acho que tem que haver uma definição de responsabilidade, porque eles, ao imaginar que ele manda para 5 órgãos esperando uma atuação, eles acabam atrapalhando ao invés de ajudando. Doutor Roque, mas eu, com a sua permissão, eu acho muito bonita essa preocupação, mas eu também tenho a preocupação seguinte, de que nós temos que criar a condição mínima para os nossos promotores. Sim. A doutora Maria Zé de Aquino sabe disso. Ela vem se preocupando com isso, que se cria estrutura mínima para as promotorias, para que a gente também não só cobre dos colegas. E eu explico. Nós temos um promotor e um servidor numa promotoria. O servidor entra de férias, o promotor fica maluco atrás de algum servidor, até para ajudá-lo a fazer trabalhos mínimos. Então nós temos que cair dentro da realidade, fazer uma reflexão a respeito,
E se nós queremos fazer, nós temos que começar a lutar aqui dentro para melhorar essas condições. Nós sabemos da preocupação que o Procurador-Geral vem colocar servidores para as promotorias, disponibilizar mais recursos, mas nós sabemos também que com a estrutura atual, a gente não pode tirar a água de pedra. Então nós temos que cair dentro dessa realidade. Eu aproveito até, em cima de uma preocupação sua que foi feita aqui na reunião do colégio, com relação à Santa Casa, para indagar, depois daquela colocação que Vossa Excelência fez, da proposta feita no colégio, que providências foram tomadas para iniciar o trabalho? A Santa Casa foi bastante colocada. O doutor Carlos Coelho, eu nunca imaginei que a Santa Casa fosse tão antiga, né? Porque o doutor Carlos Coelho nasceu lá. Ele disse aqui na última reunião. Então ficou aquele entusiasmo todo, o discurso foi bonito, mas eu pergunto, na prática, o que é que nós fizemos? Porque eu não acredito no Ministério Público com discurso se membros não estão aqui no dia a dia, cedo, demonstrando interesse em resolver, porque só o discurso não vai resolver. Não, mas fizemos. Eu quero discurso e prática. É para fazer? Então vamos fazer. Vamos fazer dentro da nossa realidade. Se a nossa realidade não reúne meios para que se faça, vamos criar esses meios para que a gente possa fazer. Porque senão vai ficar o eterno discurso. A doutora Maria está se despedindo aqui. Eu gostaria de pedir licença a este conselho, porque a reunião com a Águas do Amazonas e representantes, referente àquela representação do senador Eduardo Braga, estão esperando por mim no grupo que foi formado, e eu peço licença, Excelência, para me ausentar. Quanto à questão dos idosos, o doutor Roque, ele está de parabéns pela preocupação dele. Eu deixo aqui a ata da primeira reunião, que é onde nós estamos buscando um caminho e estamos abertos a sugestões. Farei o possível. Mas só respondendo ao doutor Libório, no dia seguinte, apesar de terem marcado uma reunião do colégio, aqui exatamente no horário da reunião da Santa Casa, que nós tínhamos marcado previamente, nós reunimos. E é uma coisa muito interessante que eu sinceramente não sabia. A Santa Casa de Misericórdia fechou, além dos problemas administrativos, fechou porque o Ministério Público também pediu que fosse fechado. Porque aquela Santa Casa de Misericórdia não tinha a menor condição de funcionamento, como não tem hoje. Ou seja, não é simplesmente a questão de resolver. Mas só para informar. A questão, na verdade, é que não havia condição de saúde, de salubridade para continuar o funcionamento. Então, o que é que nós temos que dizer agora à sociedade? Que nós, os colegas, conversamos já tomando as providências, mas que o Ministério Público não quer o retorno dessa casa que fechou. Aquela Santa Casa que fechou não merece ser aberta, porque ali era um lugar para morrer as pessoas Doutor Roque, isso aí é o óbvio. Era um depósito. Era um depósito. O que eu penso é o seguinte... Mas não, só para respondendo, não tenho ainda solução. É que foram tomadas as providências, não se preocupe que a gente vai concluir agora, no curto espaço de tempo. Porque aquela também eu não quero, mas que a Santa Casa tenha que se recuperar, tem. Excelência, só para concluir também... Nossa, falta um processo. Vamos ao julgamento do processo. Tem um aqui. É o processo... Tem que pedir que se desligue as câmeras. Sim, eu pediria à servidora Ionara que desligasse, a pedido do relator, a transmissão dessa sessão.